Segunda, 30 de março. Verso para memorizar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? A variedade de autores bíblicos que viveram em diferentes locais e tiveram históricos diversos apresenta um testemunho singular de que Deus trabalha para comunicar a história e a sua mensagem a pessoas tão culturalmente distintas quanto o público-alvo da sua palavra. Ouça Êxodo 2:10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amós 7:14. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Jeremias 1:1-6. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Daniel 6:1-5. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Filipenses 3:3-6. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pergunta 3. O que os textos lidos revelam sobre os escritores bíblicos e suas origens? A Bíblia foi escrita por pessoas de origens muito diferentes e em várias circunstâncias. Alguns escreveram em palácios, outros em prisões, alguns no exílio e outros ainda durante suas viagens missionárias para compartilhar o Evangelho. Esses homens tinham formações e ocupações diferentes. Alguns, como Moisés, estavam destinados a ser reis, ou como Daniel, a ocupar altos cargos. Outros eram simples pastores. Alguns eram muito jovens e outros muito idosos. Apesar dessas diferenças, todos eles tinham algo em comum.
foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para escrever mensagens ao seu povo, não importando quando nem onde viveram. Além disso, alguns escritores foram testemunhas oculares dos eventos que relataram. Outros fizeram investigação pessoal dos eventos, ou usaram cuidadosamente documentos existentes. Todas as partes da Bíblia são inspiradas. Essa é a razão pela qual Paulo afirmou que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus que criou a linguagem humana habilitou pessoas escolhidas a comunicar o pensamento inspirado de maneira fidedigna e confiável em palavras humanas. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, lemos, abre aspas, foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo, mediante instrumentos humanos, e Ele próprio, por seu Santo Espírito, habilitou e autorizou homens a fazer sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro. Todavia, não é por isso menos do céu. Fecha aspas. A Bíblia foi escrita por diversos autores em contextos diferentes, e ainda assim, Deus é revelado por todos eles. Como esse incrível fato confirma a veracidade das Escrituras?